programa que você vai ouvir agora está ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional. Abriu-se a porta racional para a participação do homem na vida cósmica. É a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Está entrando no ar o seu programa Boa Noite, Brasil Racional. No programa passado, descrevemos a trajetória da humanidade, as fases transitórias em que o ser humano vem se transformando, os inúmeros estágios de evoluções naturais da natureza. E em virtude de uma agradável surpresa que tivemos, a visita dos nossos irmãos estudantes de cultura racional, que vieram lá da Argentina nos honrar com suas presenças, houve uma alteração no tempo da programação, sendo que dedicaremos nosso tempo à análise das perguntas formuladas pelos ouvintes, que muito nos prestigiam com a sua carinhosa audiência. A você, ouvinte, que está sintonizando pela primeira vez, ou que já é nosso companheiro de todos os domingos neste mesmo horário, tem início o seu programa de cultura racional. Fiquem conosco, porque através das mensagens do livro Universo em Desencanto de Cultura Racional, você terá os maiores esclarecimentos que o pensamento e a imaginação nunca puderam alcançar. Não percam, no segmento teremos mensagem com o tema Imunização Racional. Informações para que você fique por dentro do andamento da fase racional. E no Vamos Nos Conhecer, abordaremos algumas perguntas que nos foram feitas sobre os livros Universo em Desencanto. É aquele momento em que você participa com as suas perguntas. Então fiquem conosco, porque estamos chegando. Salve, ouvintes da Super Rádio Tupi! Estamos iniciando agora o seu programa de Cultura Racional, de todos os domingos neste horário. Fiquem conosco nesta viagem através da base da lógica consciente e positiva racional e conheça a cultura dos livros Universo em Desencanto, de autoria do Racional Superior, um extraterreno de nossa origem. E na cultura racional você encontrará o fim dos mistérios e dos enigmas sobre a origem e a formação deste universo e de todos os seres que o habitam, passando assim a se conhecer, descobrindo a causa desta vida assim ser, deformada, degenerada, enfraquecida e poluída, e encontrando a solução definitiva para a sua vida. Fique conosco e ligue para a gente pelos fones 291-2884 e 948-2598. É 291-2884 e 948-2598. Ou escreva para a Avenida Nadir Dias Figueiredo, 1329, Vila Guilherme, CEP 02110901. E agora, uma mensagem do Racional Superior contida na obra Universo em Desencanto. A época atual é de evolução cultural, é de evolução da definição de tudo. Não é mais a vida parada do passado, porque hoje a fase natural da natureza é racional.
é para reconstruir a humanidade que começou a se destruir a partir do progresso artificial. Porque antes do progresso artificial, desde os primitivos tempos de monstros até a civilização do progresso astrológico, a vida era toda natural. Era de acordo com a natureza e os desígnios dos astros com seus sinais ou signos. Depois, veio a decadência verdadeira da humanidade, o progresso levado a regresso, porque com o abandono da astrologia, nós passamos a ficar contra a força mais poderosa que existe, remando contra a maré. Verdadeiros seres orgânicos, desorganizados, com suas organizações inadequadas ao poder da vida, a vida que nos fez a nossa vida. E viemos vivendo de histórias, contos e lendas, que hoje esse tempo já acabou. Foi para o tempo dos sonhos e das ilusões, para o engambeiro de nossos tempos e atrasados. Hoje, a época atual é para o encontro com a realidade absoluta. Todos exigem as provas com base e com lógica, e querem a solução verdadeira do absoluto. Querem a definição completa de tudo o que é saber quem são, por que assim são, de onde vieram e para onde vão, e como vão. O ponto real de tudo é se conhecer, sem ir atrás de histórias que sugestionavam, dos contos que impressionavam e das lendas que encantavam a todos nós. Queremos atingir as normas reais da integridade física. E é por isso que aí está a imunização racional trazida pela cultura racional, vinda do nosso verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional. Pois é, Elsa. Depois de todo o histórico dos estágios atravessados pela humanidade, para que chegássemos nesse ponto de amadurecimento e lapidação, aqui chegamos, temos que concluir falando do último estágio, que é agora dentro da fase racional, onde todos vão se conhecer e saber como voltar para de onde verdadeiramente todos são. Saber voltar para o mundo de nossa raça, o mundo racional. Basta se imunizar. O livro é a bússola que guia até a imunização. A imunização é um estado de graça, de iluminação racional. O vivente que vive imunizado vive aqui neste mundo, mas não pertence mais a ele. Mas, não imunizado, o vivente é aquele que teve o seu corpo feito aqui neste mundo pelas partículas, que são 7, e que se acham aqui neste mundo deformadas. A imunização é feita de lá do mundo racional. Através da imunização racional, as partículas que são 7 e que se acham deformadas aqui neste mundo, estão sendo levadas para o seu estado natural, que é lá em cima no mundo racional, onde estão sendo feitas as verdadeiras formações de nossos corpos naturais. Mas é claro, somente depois que nós nos imunizarmos racionalmente. E para ver que a imunização é a salvação eterna de todos, porque uma vez feito o corpo natural lá no mundo racional, o vivente não nascerá mais aqui neste mundo. E enquanto estiver aqui, o vivente ficará equilibrado, por estar imune às duas correntes, a elétrica e a magnética, causadoras do nosso atual desequilíbrio, o meu, o teu e de todos nós. Só quem não quiser, não se imunizará o mais depressa possível para se libertar do jugo amargo de condenado a sofrer e a morrer. Porque racional não morre. Só quem preferir ficar prolongando a espera da salvação de si mesmo, por meio de descuidos frívolos, perdendo tempo com ilusões que não dão bom resultado. Só pessoas incorrigíveis é que vão
é que não se imunizarão o mais depressa possível. Tá aí, ouvintes. Todos sabem muito bem que a pessoa, qualquer pessoa, para ser isto ou aquilo, é preciso preparo. É para se preparar para ser imunizado. É preciso ler o conhecimento, estudar, para saber como é feita a imunização. E como é que vai pôr em prática? Porque vale mais a prática que a teoria. É a mesma coisa que o vivente para ser médico. Como é que faz? Precisa estudar medicina. Precisa saber de cor e salteado essa ciência médica, para poder prestar contas em seus exames. Assim também é a imunização racional. Sendo, porém, a imunização racional muito mais fácil, que até nem dá para ser comparada. Tudo passa. Passa o bem e passa o mal. E por isso, onde todos estão de passagem, não pode haver felicidade. Por o povo não compreender a vida, é que muitas vezes se desgosta dela. Não pensa como a vida é. Se pensasse o que a vida é, diria: é verdade. Passam-se os dias, as noites, e tudo passa. Como nós também passamos, por não sermos deste mundo. E os que são felizes de conhecer o princípio e o fim do mundo, a imunização racional, estes, mais felizes do que todos, porque podem e sabem dizer de onde saíram, para onde vão, de onde todos saíram e para onde todos vão voltar, que é o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E é assim a vida de todos, sempre com muitas esperanças que se multiplicam, porque os seres são insaciáveis e nunca estão satisfeitos com o que têm. No vagar dessas ilusões, vivem todos uma vida de sonho, que sempre manteve o trono no jardim das esperanças, por não terem plena certeza das coisas. Quem tem certeza não vive sonhando, nem vive de esperanças. Essa é a vida dos castelos, dos sonhos, dos desejos, das venturas, que fazem com que o vivente tenha ânimo de viver, embora sofrendo, mas sempre com uma infinidade de esperanças. Na realidade, são tão vagas essas coisas, que quando caírem na realidade da vida, compreendem que tudo isso a que deram valor é um fulgor que só está na ilusão. Então, dizem, a ilusão cega de uma tal maneira que somente quando estamos desiludidos é que damos pelas coisas. Pois é isso mesmo. E assim o passado é muito grande e tudo se modificando, se lapidando através das épocas, dos costumes, dos modos, tudo enfim. E agora chegou ao conhecimento de todos o ponto final. Devido estar aí a imunização racional, o ponto final do mundo e de todos, o princípio e o fim. E por meio da imunização racional, retornaremos todos ao nosso lugar de origem, que é a planície racional, o mundo racional, por sermos todos animais racionais. Voltamos assim à nossa base de origem, que é de seres racionais puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. E como aqui estamos, o que somos? Somos animais racionais, deformados e cheios
de defeitos. E agora, os endereços onde você encontra o livro Universo em Desencanto em São Paulo. Livraria Racional Centro, Rua Nova Barão, loja 32, fone 255-2699. Livraria Racional Augusta, Rua Augusta 986. Casa Racional de Santo Amaro, Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo, 216, sobre loja, Santo Amaro, São Paulo. Ou pelo reembolso postal. Caixa Postal 78.019, CEP 26131, Belfort Roxo, Rio de Janeiro. E agora, as informações da semana. Pois é, hoje nós estamos com um pergaminho de informações aqui da Banda Racional. A Banda do Vale do Paraíba, sediada em Guaratinguetá, vem efetuando seus ensaios normais aos domingos e vem crescendo a cada dia que passa. A Banda Regional do Oeste continua com seu trabalho de divulgação na cidade de Campinas. E hoje, domingo, estiveram presentes na cidade do Rio Claro, com divulgação e palestra, promovidos pela Prefeitura de Rio Claro e estudantes de caravana de Rio Claro. A Banda de São Paulo esteve hoje presente no bairro de Capão Redondo, onde logo mais à tarde houve um almoço de confraternização em Santo Amaro, na Escola Borba Gato. E aproveitando o ensejo, a Banda Racional está fazendo uma campanha para a aquisição de instrumentos. E quem puder colaborar, procurar o Paulo ou Assis, pelo fone 523-3170. O telefone 523-3170. Eles agradecem também ao Sr. Josué pela colaboração feita à Banda Racional. Os próximos eventos da banda são os seguintes. No dia 4 de setembro deste, haverá uma viagem ao Retiro Racional, em comemoração do Dia da Divina Providência. A saída será na Estação Santa Cecília, às 22h30, nesta sexta-feira, sendo o seu retorno no dia 6 de setembro, às 14 horas, no domingo. E a Banda Racional estará presente também no dia 7 de setembro, num grande desfile à Independência do Brasil, na Avenida Tiradentes. O local de encontro para os estudantes e caravaneiros será próximo à arquibancada, em frente ao Palanque Branco, às 8 horas da manhã. Nós teremos um palanque reservado justamente às autoridades da cultura racional. E nesse mesmo dia haverá também um outro desfile na cidade de Americana, com a apresentação da Banda Regional do Oeste, aproveitando para comemorar a aprovação do Dia da Cultura Racional em Americana, que será todo segundo domingo do mês de novembro. O último recadinho da banda é o seguinte, e já não há uma previsão, aliás, há uma previsão de viagem da Banda União e caravaneiros de todo o Brasil ao Uruguai, em Montevidéu, que será no próximo carnaval. Está dado o recado. Bom, estivemos aí tendo as informações da Banda Racional aqui no nosso programa Boa Noite Brasil Racional de hoje. Maria do Carmo, você tem mais informação para hoje? Temos, né? mais informações, temos muitas cartinhas e queremos retificar mais uma vez sobre a viagem do Retiro Racional, né? Vamos, gente, Retiro Racional, sexta-feira, comemoração no dia 2 de setembro, dia da Divina Providência. Vamos lá. E queremos agradecer, vamos registrar aqui a cartinha do Pitágoras. O Pitágoras, da penitenciária, ele escreve agradecendo os livros que lhes foram doados e nos manda uma relação de livros que eles estão precisando. Pitágoras, assim que possível, você vai ser atendido. E temos aqui o senhor Luiz José da Silva e toda a caravana lá de Embu. Ele está nos convidando, a todos nós da equipe, para uma visita à caravana que fica na Praça Nossa Senhora do Carmo, todos os domingos às 9h30 da manhã. Assim que possível, nós nos faremos presentes, não é verdade? E temos aqui também mais uma da penitenciária, que é a do Jaime de Moraes. Jaime, obrigada pela atenção. E Valdir tem mais uma cartinha, não, Valdir? É verdade, nós temos aqui a carta, aqui agradecemos, do Luiz Carlos Ribeiro, da rua Padre Inácio de Azevedo, Parque Maria Luísa, Jardim de Canduva. Uma carta mencionando o programa de cultura racional, agradecendo a entrega do primeiro volume da obra Universo em Desencanto, Maria do Carmo, e também informando que as perguntas, o Luiz Carlos diz aqui, as perguntas são muitas e as dúvidas igualmente, mas só vou fazer uma. E a pergunta que ele formula é se as pessoas imunizadas, quando morrem,
não nascerão mais aqui na Terra, o que aconteceria com aquelas que já morreram sem conhecer a imunização racional? Bom, como nós vamos entrar agora, né, Paulo? Nós vamos entrar numa sessão exatamente de perguntas e respostas no espaço Vamos Nos Conhecer do nosso programa. Vamos aproveitar o tempo que deverá haver para isso e vamos fazer uma abordagem a respeito da questão colocada por esse nosso ouvinte. Ele termina dizendo, mais uma vez, agradece a todos pela benevolência e paciência que nós tivemos e, tão logo ele esteja preparado, gostaria de colaborar e cooperar com o propósito e objetivo de todos nós, que é a divulgação de cultura racional. E então nós agradecemos ao Luiz Carlos Ribeiro de Souza, lá do Jardim Aricanduva, por essa cartinha muito bonita e pelo seu propósito de se engajar na luta pelo conhecimento de toda a humanidade, da nossa verdadeira origem e pela racionalização dos povos. Luiz Carlos, muito obrigado. Pois é, né, o Valdir? Então, aí, quanto ao Luiz Carlos, ele fez uma pergunta, né? Já deixou no ar uma pergunta. Acho até que seria bom a gente já responder essa pergunta, porque as demais vêm em sequência, né? Muito bem. A pergunta do Luiz Carlos, Paulo, e ouvintes. Se as pessoas imunizadas, quando morrerem, não nascerão mais aqui na Terra, o que aconteceria com aquelas que já morreram sem conhecer a imunização racional? Tá aí. Então, a resposta a essa sua pergunta, Luiz Carlos, é a seguinte. Você, ao ler o Universo em Desencanto, você não está lendo só para você, não. Você está lendo também para 7 gerações anteriores. Você está fazendo um trabalho energético para 7 gerações. E aqueles que não tiveram, por um motivo ou por outro, oportunidade de conhecer o Universo de Desencanto, no tempo certo, ou começaram a ler, mas não deu tempo de completar o desenvolvimento, essas pessoas retornam aqui na fase racional, conforme o seu merecimento, talvez até numa condição já bem melhor, já racional, né? Já num lar bem racional, num local muito melhor ainda, conforme o seu merecimento, para completar o seu desenvolvimento. Então, depende muito do tipo de trabalho da pessoa, do seu merecimento. Por quê? Porque também não se sabe, né, nesse retorno, onde é que a pessoa vai vir. Vai ser num lar muito melhor, uma condição melhor, ou numa condição pior, que pode levar essa pessoa a ter que fazer um trabalho muito maior, passar muito mais tempo. Então, o melhor é você procurar utilizar o melhor possível o seu tempo para o desenvolvimento do raciocínio. Aqueles que eram das outras fases, dentro da fase de animal racional, terão outras oportunidades. Não é, Valdir? Olha que essa é realmente uma questão muito interessante. O livro Racional nos ensina que nas transformações, cada qual tem aquilo que fez por onde mereceu. Como de resto, tudo é assim. Todos os efeitos e as consequências que nós obtemos é resultado daquilo que nós semeamos. O renascer, o se transformar em determinada condição favorável ou não, mais difícil ou mais fácil de ser administrada, é também consequência daquele passado nosso de semeaduras para então fazermos a colheita. Então, é claro, quem já se antecipou, quem já se preocupou com o resultado da fase racional, que é o retorno o seu próprio retorno à verdadeira origem, já deu um passo gigantesco na direção da imunização racional e da sua realização racional, que é a sua ligação ao mundo de origem. Aqueles que, como você coloca em dúvida, aqui é a sua questão, Luiz Carlos, morrem e têm que nascer de novo na Terra, é claro que eles estarão dependendo também dessas ligações que andaram fazendo. Cada qual, diz a cultura racional, tem aquilo o que fez por onde merecer. Tanto que alguns colaboradores do mundo racional, com ou sem o livro na mão, têm a volta garantida para o mundo racional, garantida pelo mundo racional, como um fruto, como um resultado de sua contribuição para o desenvolvimento seu e de toda a humanidade de alguma forma. E muita gente está fazendo isso, né? Exatamente. Você tem alguma coisa a complementar, Maria do Carmo? Eu acho que já foi bem esclarecido e é só para dizer que a natureza que rege a tudo e a todos, ela é justa, né? Então ela não deixa nada a perder. Então todos colhem os seus frutos.
Como você, Luiz Carlos, já está começando a colher o seu fruto. É a oportunidade do seu retorno ao seu mundo de origem. Isso mesmo, muito bem. E aí, Júlio? Paulo, já foi dito, né, praticamente tudo sobre essa questão. Como a Maria do Carmo acabou de complementar, a natureza que organiza tudo. Todos os seres têm como a natureza o seu grande guia para materializar, desmaterializar e dar continuidade na evolução aqui na vida terrena para atingir o mundo de origem através da imunização racional, não é, Paulo? Exatamente. Tá aí, Luiz Carlos, vamos ver se você ficou satisfeito com a resposta. Se não ficou, torne a ligar aqui para a gente, nos procure, ou ligue ou escreva, tá bom? O melhor de tudo, aliás, é você continuar a leitura do Universo Desencanto. Mas estamos aqui à sua disposição, tá bom? Um abraço a você. E vamos a uma pergunta, a primeira pergunta de hoje, dentro daquelas programadas. Estamos aguardando, né, a próxima pergunta. Temos umas 3 perguntas a serem respondidas. O pessoal lá na técnica está se esforçando, acho que já está pronto. Está pronto aí, ó. Está no ponto? Eu queria saber o seguinte, se na cultura racional existe algum sistema, alguma regra de comportamento ou existe alguma obrigação? Muito bem, não temos o nome do perguntador, acredito que deve ter sido a pessoa que não está aqui programada. O senhor Antônio do bairro de Santana. Antônio, né? Isso. Então, e aí, Valdir? Regra, normas. Bem, a cultura racional é um conhecimento do nosso verdadeiro estado natural de ser, que fala de uma transformação, de um passo muito grande, que todos nós temos que dar, um passo derradeiro, para chegarmos a um caminho onde a gente se encontra consigo mesmo. Nós vamos nos encontrar conosco mesmo, porque nós estávamos desencontrados daquilo que somos. Nós não sabíamos quem éramos. E ao tomarmos esse conhecimento, nós passamos a tomar conhecimento de todo o processo que envolve não só a humanidade, como todos os seres presentes no universo. Passamos a saber que cada um de nós está regido por uma hierarquia de forças muito poderosas e que tem uma missão a cumprir. E na hora que nós tomarmos conhecimento de algo tão transcendental, não é preciso que alguém nos diga o que fazer. É preciso apenas ter consciência de quanto positivismo está vinculado ao nosso próprio processo de ligação a esse trabalho do desenvolvimento da racionalização de todos os povos que está se começando nesse momento a partir do nosso querido país, o Brasil. Então nós temos que ser o esteio, o exemplo, onde todos vão se mirar. Hoje o Brasil tem sido visto por aí, o povo brasileiro, questionado no seu comportamento. Não se sabe o dia de amanhã, muitas questões são colocadas no terreno político, no terreno econômico, e essa transição ela vai se transformar na transição mais linda que possa existir. Porque nós vamos ser o trono da cultura racional, o celeiro cultural do mundo, e não podemos dizer isso da boca para fora sem mudarmos também comportamentos viciados da parte de cada um de nós. Nós temos realmente que nos ligarmos, nos vincularmos, nos correspondermos a essa grande responsabilidade. E assim cada um dando dentro dos seus limites a sua contribuição. Sem preocupações com regras, normas e aprisionamentos do nosso comportamento natural. Temos apenas que observar uma regra, um preceito, uma recomendação racional. E fazer o bem sem olhar a quem, e o amor ao próximo como a si mesmo. Que já é um grande passo, né, pessoal? Isso, exatamente, Valdir. Então, lembrando também ao senhor Antônio que por o ser humano não se conhecer, por ele viver desconhecido de si mesmo, vivia também afastado da sua origem, da sua realidade, vamos dizer assim, e para que ele pudesse manter um certo sistema, um certo estado que lhe permitisse continuar vivendo, ele codificou algumas regras, algumas formas de procedimentos. São também artificiais, porque ele se desviou das leis naturais. À medida em que nós, pela cultura racional, vamos desenvolvendo a parte superior, que é o raciocínio, automaticamente a necessidade
desses limites artificiais deixa de existir, porque a pessoa orientada racionalmente, naturalmente, tem uma orientação superior muito natural e não há necessidade alguma dela se fazer valer de regras ou de preceitos ou de outras coisas conhecidas, né, que a gente conhece. O livro nos explica que a vida tem as suas organizações bem claras e o ser humano é que faz confusões com ela. Então, na cultura, a partir do momento que a pessoa passa a desenvolver o raciocínio, ela vai adquirir com o tempo a consciência racional. E essa consciência é que vai mostrar para ele quais são as obrigações, quais são os deveres de um ser racional aqui nessa terra. Aquilo que ele tem que cumprir, que não é por imposição. É uma situação natural que vai nascer na pessoa para transmitir o conhecimento. Um estado de consciência verdadeiro, né? Que brota de dentro para fora, não tem que ser imposto de fora para dentro. Pois é, então não há obrigação em nada, não é, Valdir? Muito bem. Ok, Júlio. Vamos agora à segunda pergunta ainda do senhor Antônio do bairro lá de Santana. Vamos lá. Eu queria saber o seguinte: por que o livro Universo em Desencanto tem um redígio diferente dos outros livros? Essa aqui é uma pergunta boa também, porque quem começa a ler Universo em Desencanto percebe isso, né? E a Maria do Carmo acho que até pode dar uma boa introdução nesse assunto aí, porque a Maria do Carmo acompanhou muito tempo o próprio redígio lá no Redígio Racional, inclusive com o mestre Manuel. Então, Maria do Carmo, por que é tão diferente esse redígio racional do redígio do pensamento, do redígio literário, artificial, científico, hein? Veja bem, a cultura racional, ela é uma cultura inédita, ela é uma cultura diferente. Então ela não poderia ter um redígio igual às demais culturas, por ela ser inédita. Ela precisaria de um redígio, como foi necessário, um redígio na linha racional. Ela é redigida para abranger a todo ser humano, não é verdade? Corretamente. A cultura racional, realmente quem começa a leitura da obra, percebe uma linguagem, não uma língua, não um idioma diferente, mas uma linguagem dentro do nosso idioma português. Uma linguagem, como colocou a Maria do Carmo, racional. O português colocado de forma racional para o entendimento de todas as camadas. É claro que as pessoas de uma formação acadêmica, de um senso universitário, as pessoas literatas, que são, é claro, uma minoria, percebem logo que a linguagem ela é ingênua, é muito humilde e simples, é colocada a um nível das camadas mais populares, que todos podem entender e também os que têm um nível de conhecimento mais elevado. Então, um livro feito para toda a humanidade, com o propósito de atingir a todas as camadas, não feito apenas para um segmento da sociedade mais privilegiado no campo literário ou no campo acadêmico, tinha que buscar uma linguagem simples e ingênua para atingir o sentimento de todos, porque o objetivo é que seja gravado no sentimento de cada ser humano o conhecimento. Então, o livro tem um propósito psicológico. O primeiro propósito psicológico do livro é aquele de tratar a mente das pessoas que estão muito enfraquecidas pelo magnetismo da cultura artificial. O segundo propósito do livro é, feito este tratamento progressivo, a pessoa então começar a gravar no seu sentimento para o desenvolvimento do seu raciocínio. Como tem pessoas com o sentimento muito abalado pelos efeitos das cargas magnéticas, é que o livro tem, meu querido ouvinte, essa característica, essa linguagem toda peculiar, repetitiva, mas de um conteúdo muitíssimo elevado, né, Paulo? Exato. E nós temos ainda mais 4 perguntas aqui programadas e vão até que ter que correr um pouquinho. Mas ainda sobre essa resposta aí do redígio do livro, só queria complementar o seguinte: trata-se de um fluido diferente, trata-se de um fluido racional, ligado à energia racional, ao mundo superior, um fluido que jamais esteve presente aqui. Agora, a partir de 1935, é que a fase racional entrou e trouxe a ligação da fase racional através do livro. Então é por isso que a gente também sente essa diferença na leitura, porque não é uma leitura feita por pensador algum, nem por imaginador algum, nem por artifício, nem pela cabeça de ninguém.
É uma transmissão do mundo racional diretamente ao seu eu. Então, por isso que a gente sente uma coisa diferente na obra Universo em Desencanto. Muito bem, vamos lá para a próxima pergunta, Rosana. No conteúdo dos livros Universo em Desencanto, o autor sempre afirma que tem que ler com sentimento. E ler e reler os livros. O que é ler com sentimento e por que ler e reler? Tá aí, mais uma pergunta. Essa pergunta É da Conceição do Centro, né, Paulo? da Conceição. Então ela quer saber exatamente qual é a função, por que se procura falar ou fazer com que se leia com sentimento. Essa leitura ela tem que ser feita com sentimento. Por quê? Porque com o sentimento crava. O sentimento quer dizer o seguinte, quer dizer que aquilo atingiu o seu objetivo, não ficou só numa camada superficial da pessoa. Se você vai ler o Universo em Desencanto superficialmente, não vai resolver nada. Você vai ficar sempre na superfície, não vai ter a solução que você precisa. Precisa você realmente se aprofundar na leitura. Para você se aprofundar, de certa forma tem que se expor. E para se expor, ao se expor você sente. Quando começa a sentir é porque você está se expondo, está se abrindo àquilo. Precisa abrir os canais, precisa abrir o seu eu para deixar que a energia racional penetre e você possa sentir os efeitos da leitura. Se você ficar apenas com a parte superficial, um trabalho apenas de observador, não vai resolver nada. Então é por isso que é recomendado que você faça a leitura com sentimento, deixando, e quando fala com sentimento já tem uma outra palavra, é consentir que a energia racional penetre, né, Robert? Funcionando, Conceição, você funciona, nós todos devemos funcionar ali como um gravador que está registrando tudo o que é de principal, com atenção, com zelo, com cuidado, com a seriedade que o conhecimento envolvido exige, para que então você possa assimilar e gravar no seu sentimento aquilo que você leu e então essa energia passa a funcionar a seu favor. Exatamente. Então, quer complementar, Maria? Não, só quero dizer para a Conceição, e para que esse gravador registre tudo, é preciso que você coloque todos os sentidos na leitura. Exatamente. Então, tá aí, Conceição. Acho que... Conceição, liga o gravador, faz favor. Então vamos a mais uma pergunta. Gostaria de saber por que o livro tem o nome Universo em Desencanto. Aí, por que é que tem o nome Universo em Desencanto? Um nome tão diferente, jamais visto. Júlio. O animal racional, por não se conhecer, por não saber de onde veio, como veio, para onde vai, sempre viveu no encanto, envolvido nesses densos mistérios. E o racional superior, agora na fase racional, a partir de 35, trouxe o seu conhecimento, através do seu representante, MJC, o conhecimento do desencanto, que desencanto significa salvar-se, significa conhecer tudo sobre a vida, né? E tudo sobre a origem de toda a natureza, de toda essa galáxia. Então, por isso o nome Universo em Desencanto, para desencantar aquele ser humano que sempre viveu aqui, sofrendo, morrendo, sofrendo, se transformando e não sabendo com verdade, com base lógica, a sua verdadeira origem. Encanto, prezado ouvinte, quer dizer ligado na deformação, num mundo que não é o seu mundo natural. Desencanto quer dizer salvo por estar desligado da deformação. Exatamente. E também tem outra, não é? Nós saímos do mundo racional, que era o mundo uno, e viemos para o mundo deformado e virou do avesso, o verso. Então, universo, novamente ligar o verso ao uno. E desencanto é cada um no seu canto. É aquilo que é do irracional no canto dele. E aquilo que é racional no seu canto. Então, cada um com o seu canto. Então, por isso, universo em desencanto. Né, e exemplificando, né, Paulo? Quando a pessoa passa por um período difícil na vida, um problema sério, ele diz, puxa, estou desencantado, né? Na verdade, ele não está desencantado, ele está passando por um transe, por justamente viver dentro de um encanto. Desencanto é uma coisa muito diferente
que só conhecendo cultura racional é que você vai saber o que significa. Agora diz o Racional Superior na obra que se toda a humanidade conhecesse o que é a palavra desencanto, já muito tudo estaria solucionado, né? Essa palavra, ela é uma palavra tão simples, de uma capacidade tão grande. No desencanto estão as soluções para toda a humanidade, para você que está nos ouvindo, você que está com problema, para o seu vizinho, para as pessoas, seja lá ela pobre, rica, todos têm problemas, todos têm as suas dificuldades, as suas mazelas. Não adianta a pessoa estar numa posição social que não resolve. Não tem visto isso? Você que está nos ouvindo sabe disso. Por quê? Porque tudo faz parte de um mundo deformado. Aqui não está solução alguma, e sim, tudo feito apenas para lapidar a humanidade, para que chegasse no ponto em que essa lapidação levasse ao amadurecimento da pessoa fazendo uma reflexão, e a partir dessa reflexão, então, ela está preparada para se ligar no campo superior. Não é, Valdir? Perfeitamente. E temos, então, Paulo, uma última pergunta, e, aliás, essa pergunta nos foi formulada quando da última visita de estudantes da cultura racional à casa de detenção no Carandiru. E nós reproduzimos aqui algumas das perguntas, mas uma última ficou pendente que não houve tempo por causa das nossas programações anteriores. Um dos detentos nos perguntou na ocasião, querendo saber sobre a importância para a humanidade sobre os trópicos de Capricórnio e o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. E é claro, né, Paulo, o adiantado da hora não permite a resposta seja dada diretamente hoje. Exato. Esse assunto merece até um quadro, vamos conhecer aí, completo, né? Mas só para não ficar no vazio, vamos dizer o seguinte, todo mundo conhece o que são os trópicos de Capricórnio, de Câncer e de Capricórnio. Câncer no hemisfério norte, Capricórnio no hemisfério sul. Essa linha imaginária que até falam, que passa aqui bem no Rio Tietê, aqui na Ponta das Bandeiras, né? A gente passa lá, eu nunca consegui olhar ainda isso aí, mas é imaginário. Mas de qualquer forma, para nós, tem o seguinte significado. Dentro do caminhamento do Sol, por 6 meses, nas linhas da água e da terra, os trópicos são os limites máximos de atuação do Sol na linha da Terra, que é no hemisfério norte, ele faz o seu giratório, vai fazendo aquela sua espiral, até ascender até a linha do Trópico de Câncer. A partir daí, então, ele vai fazendo o seu descendente até passar pelo Equador, iniciando então a linha da água no hemisfério sul, descendo mais 3 meses até o Trópico de Capricórnio, aí reascendendo novamente, passando então mais 3 meses, formando 6 meses da linha da água, 6 meses da linha da terra. Então teria basicamente esse registro inicialmente para a gente fazer, né? Determinando os climas e as estações do ano, né? Isso, determinando os climas. Então o Sol faz realmente 6 meses a linha da água, 6 meses a linha da terra. Então, essa pergunta nós vamos procurar até dar uma resposta um pouquinho mais completa para você. Na semana que vem a gente estará dando essas informações. Então, hoje estamos chegando ao final, não é isso, Rosana? É isso mesmo. E vamos ficando por aqui. Participaram do programa de hoje a Rosana, o Paulo, Maria do Carmo, o Júlio, o Valdir, Elza. E na técnica tivemos a contribuição do Aldo, do Arquimedes, do Mauro e também do pessoal aqui da casa. Maurício, da Super Tupi, essa grande emissora, a Super Tupi, que por suas ondas leva para o ar os programas dominicais de cultura racional. Nossa saudação a todos os ouvintes e até o próximo domingo com mais um programa. Boa noite, Brasil Racional. Consciente racional, onde todos vão se encontrar. Linda apoteose racional, união e a paz universal.